Olá, meu irmão, olá, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Estamos começando mais uma aula da nossa escola dominical. Nessa oportunidade, nós trataremos a respeito do perdão. Nosso texto base se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18, os versículos de 15 a 35. Farei a leitura enquanto você procura, pause o vídeo e retorne para fazermos a leitura juntos. Diz assim o nosso texto. Mateus 18, 15 a 35. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e lhe pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos pelas nossas vidas e nesse instante somos gratos pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Pedimos que fale aos nossos corações e nos capacite verdadeiramente a compreendermos o que aqui está escrito. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Nossa lição de hoje é a lição de número 8 da nossa revista, Perdão, recomeço para ambas as partes. Relacionamento é um negócio muito complicado, como nós já vimos, né? De forma invariável, as pessoas são magoadas, são feridas, são machucadas em meio aos relacionamentos. As arestas acabam se chocando e machucando, às vezes até mesmo sem nós querermos. E hoje nós vamos aprender a respeito do que fazer quando nós somos machucados. De forma clara, nós temos 3 alternativas em relação à ofensa que nós recebemos. Nós temos o perdão, temos a vingança e nós temos também fingir que nada aconteceu, ignorar o que aconteceu de fato. E nessa oportunidade nós vamos aprender a respeito disso e principalmente a respeito do que Deus deseja que nós façamos, qual a postura que Deus deseja da nossa parte. Para começar, é importante nós entendermos que quando nós decidimos praticar o perdão, nós estamos crescendo no relacionamento com o Senhor. E todas as vezes que nós desejamos não praticar o perdão, nós estamos deixando de crescer. Nós temos o primeiro ponto tratando a respeito disso exatamente, o território familiar. Como que a gente trata disso? Quando a gente olha o nosso texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o perdão ele está intimamente ligado
a respeito do nosso compromisso, do nosso relacionamento com o Senhor. Quanto mais nós perdoamos, mais nós demonstramos o nosso relacionamento com o Senhor. Tanto que quando nós lemos o texto, nós nos lembramos da oração dominical, na qual o Senhor nos diz, ou nos instrui, a pedirmos perdão como nós temos perdoado ao nosso próximo. E isso vem logo após nós termos pedido pelo pão de cada dia. Por isso a conexão que existe é de que nós devemos tratar o perdão não como algo que deve ser feito somente hoje, ou somente com uma coisa grandiosa. O perdão não é destinado somente às coisas muito importantes da vida, às ofensas muito grandes. Nós precisamos tratar o perdão como algo diário, algo realmente cotidiano. Da mesma forma que nós pedimos pelo alimento, nós devemos fornecer o perdão como nós temos recebido. O perdão, dessa forma, é traduzido como o perdão que você recebe e oferece. É algo que você está recebendo e você está disponibilizando para o seu próximo. Isso é muito importante porque muitas vezes nós tratamos o perdão como sendo algo totalmente fora da nossa realidade. Eu só devo perdoar quando o próximo fizer por onde, eu só devo perdoar quando o próximo de alguma forma me oferecer alguma coisa que deixe quite, que deixe realmente paga a dívida. E é justamente por isso que o perdão que Jesus ensina, ele vai na linha de que eu devo perdoar porque eu já fui perdoado e devo fornecer esse mesmo perdão. Não é pelo merecimento, mas pela necessidade do perdão. Isso torna muito diferente as coisas. O segundo ponto que nós temos é sobre a orientação ao longo da jornada do perdão. O perdão não é praticado constantemente por nós porque muitas vezes nós não o compreendemos. Nós achamos que o perdão é um meio de nós ganharmos controle sobre a outra pessoa. Nós achamos que o perdão, na verdade, é um meio, uma ferramenta, uma artimanha para nós estarmos no controle da vida do nosso próximo. E, na verdade, o perdão é um meio de nós tirarmos o peso das costas do outro, não de fornecermos mais carga, mas de retirarmos a carga que já existe. Se você já teve a oportunidade de ser perdoado por alguém, você sabe o alívio que você sente, a paz que o seu coração começa a experimentar. E é justamente isso. O perdão consiste nisso. Ele aponta exatamente para as nossas próprias falhas e da nossa necessidade de graça. É o que nós experimentamos todos os dias da parte do Senhor. Todas as vezes que nós oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados, nós estamos recebendo perdão através de Cristo Jesus. E a forma de nós entendermos que, de fato, nós compreendemos o sentido desse perdão é colocarmos em prática, perdoando ao nosso próximo, perdoando as pessoas que nos têm ofendido. Por isso, entenda que o perdão não é algo que você está fazendo algo grandioso em estar perdoando. Quando você perdoa, você não está fazendo mais que a sua obrigação, porque você foi perdoado e deve partilhar ou deve compartilhar este perdão para com o próximo. É um meio de graça do Senhor, é um meio que a graça do Senhor vem sobre as nossas vidas, melhor dizendo, né? É um meio pelo qual nós evidenciamos que fomos alcançados, fomos transformados pelo Senhor. Portanto, o perdão não é uma opção, é uma obrigação para aqueles que servem a Deus. É uma jornada, não é algo que você vai perdoar hoje e deixar para lá. Se fizer de novo, vai perdoar de novo e quantas vezes, de fato, for necessário. Terceiro ponto que nós temos, o perdão inclui o cancelamento de uma dívida. A metáfora do cancelamento da dívida é algo muito importante e a parábola que nós vemos aqui trata a respeito disso, justamente porque através do cancelamento da dívida não tem mais o que se cobrar, não tem mais do que você alegar a existir alguma coisa que deve ser compensado. Por isso, quando nós trazemos para a realidade que nós estamos aprendendo nessa oportunidade, nós vemos que quando você decide perdoar, você está decidindo também fazer com que a pessoa não tenha que te compensar mais nada. Ela não vai precisar de pedir desculpa de novo, não vai precisar de pedir perdão, não vai precisar de trazer novas compensações pelo erro dela. A partir daquele momento, está tudo certo. Quando você não decide perdoar, quando você decide não perdoar, você está embarcando no sentido contrário disso. Você está se colocando acima da pessoa que você deve liberar o perdão a ela, no sentido que você se acha mais importante, você se acha mais merecedor do que essa pessoa. Você está pecando diante de Deus por se achar bom demais para perdoar alguém que te ofendeu. Por isso, quando você decide não perdoar, você está desejando que o outro pague pela ofensa dele. E não é bem assim que funciona, né? Ao fazer isso, você cai em pelo menos 3 erros. O primeiro erro que a gente vê é
quando você promete que não fará uso da dívida como instrumento de coerção. Quando você perdoa de fato, você entende que o erro da pessoa não pode ser usado como chantagem. Por exemplo, vamos supor que o seu marido combinou de fazer algo com você e deixou a desejar. E aí todas as oportunidades subsequentes, você começa a dizer: mas lembra aquela vez que você disse que ia fazer alguma coisa e não fez? Nossa, eu fico tão triste, nossa, eu fico tão sentida. Nossa, se você não fizer isso agora, eu vou ficar jogando isso na sua cara agora. Eu vou começar a te chantagear, te coagir a fazer o que eu desejo. Se você não fizer isso, eu vou contar para o fulano, para o ciclano que você fez isso e aquilo outro. Tem certeza que você não quer fazer isso? Torna-se realmente um meio de chantagear. Nós temos que tomar cuidado de não entendermos que a outra pessoa ela é um joguete, é um brinquedo nas nossas mãos para nós manipularmos e obrigarmos ela a estar fazendo a nossa vontade. Então entenda, se você foi ofendido pela outra pessoa e perdoou, esquece, não fica chantageando, não fica coagindo a outra pessoa através da informação que você sabe. Não use como uma ferramenta de chantagem, mas como uma ferramenta de aliviar a carga sobre o seu irmão. Além disso, promete que não falará da ofensa para outros a fim de difamar a pessoa que pecou contra você. Quando você perdoa, você deve entender que o perdão ele visa a restauração, a reestruturação da outra pessoa. Você usar a informação que você tem sobre o erro da pessoa para chantageá-la já é errado. Imagina para fofocar para outras pessoas, para fazer fofoca de fato. Quando você espalha a informação da pessoa que te ofendeu, você está humilhando ela diante das outras pessoas. Por isso é muito importante que nós entendamos que se foi perdoado, deve ter deixado para trás, deve ser levado apenas em consideração o perdão que foi fornecido, não a ofensa mais. Se está resolvido? Está resolvido, deixa para trás. A gente vê muito isso nos relacionamentos. A minha esposa deixou a desejar comigo, e o que eu faço? Procuro o meu amigo e vou falar mal dela para o meu amigo. Ao invés de perdoar e resolver, eu vou passando para os outros todos, para todo mundo ficar chateado junto comigo pelo que a minha esposa fez. Aí sabe o que acontece? Eu vou lá, me resolvo com a minha esposa e não volto atrás para informar que está tudo resolvido. Todo mundo ainda vai ficar chateado com a minha esposa, vai ficar pensando mal dela, enquanto está tudo bem já foi resolvido. Por isso, se há um problema entre você e a outra pessoa, procure ela, converse. Não use como uma oportunidade de falar mal dela, não use como uma oportunidade de espalhar o que se ocorreu, porque você só tem a enfraquecer e a perder no seu relacionamento. Entenda que a outra pessoa muitas vezes nem sabe que te magoou. Procure, converse, identifique qual é o problema e resolva, para que você não esteja sendo injusto para com alguém, para que você não use de injustiça para com o seu próximo. É muito importante a gente entender isso. E por último, promete que não ficará remoendo a ofensa. Meu irmão, se tem uma coisa que pessoas que são rancorosas elas tendem a fazer é ficar remoendo isso na cabeça. Você fica dormindo, enquanto você deita para dormir, você fica pensando: nossa, no dia tal, na hora tal, fulano fez isso comigo e me deixou triste, me deixou realmente muito, muito abatido com aquilo. E aí você para de viver, fica remoendo, fica trazendo à memória aquilo. Se você perdoou, deixa para trás isso, meu irmão. Não precisa levar junto, não precisa continuar levando essa carga. O perdão é um cancelamento de dívida. Se já foi cancelada a dívida, não tem como cobrar de novo. Eu sou de uma cidade de mais ou menos 30 mil habitantes. E lá, a gente em algum lugar ou outro ainda tem a questão de comprar fiado na notinha. E funciona assim: depois de um tempo que você comprou, tem a hora de pagar, né? E se você não paga, eles mandam a notinha para te cobrar. Só que depois que você paga, o que você faz normalmente? Você pega a notinha e leva com você, porque já foi paga aquela notinha, não pode ser cobrada de novo. Quando você perdoa, você está passando a notinha do vacilo, a notinha da ofensa para outra pessoa. E ela está levando embora. Você não pode cobrar porque já foi acertado. Não tem por que você ficar remoendo, não tem por que você ficar trazendo isso para a conversa de novo. Não tem como ficar trazendo à baia novamente aquilo que já foi retirado, aquilo que já foi acertado. Portanto, não fique remoendo isso de forma alguma. Se o seu desejo é perdoar, você não pode ficar trazendo isso para trazer sofrimento a outra pessoa, fazer ela pagar, sofrer por aquilo que já foi resolvido.
o seu desejo muitas vezes de fazer a pessoa pagar pelo que ela fez é maior do que o seu desejo de resolver a situação. E a gente tem que trabalhar nosso coração para não ser dessa forma. O meu desejo é de resolver a situação, não de fazer a pessoa pagar pelo que ela fez. Portanto, o perdão envolve não espalhar para as outras pessoas, envolve não fazer chantagem com essa pessoa sobre a informação que você tem, e envolve não ficar remoendo, não ficar trazendo a informação de novo e sofrendo e fazendo o outro sofrer pelo que já foi resolvido. O seu objetivo é resolver, não ser compensado pelo erro do outro. É muito importante que a gente entenda isso. Quarto ponto que nós temos na nossa lição: perdão custa muito, mas não perdoar custa mais ainda. Meu irmão, eu falei coisas muito bonitas aqui, né? Só que algo que você não deve saber é que perdão dá trabalho e custa muito. Principalmente porque a gente tem que abrir mão do nosso orgulho, tem que abrir mão da nossa altivez para reconhecer que a gente não precisa ser compensado ou recompensado pelo outro. Por isso, o cancelamento de uma dívida traz consigo também a ideia de você estar tomando o prejuízo. De forma mais direta, significa isso, tomar o prejuízo. Isso envolve você estar entendendo que o outro não vai te compensar por isso. E por isso é muito custoso, porque você espera, fica na expectativa de receber alguma coisa e não recebe de fato. Por isso, entenda que perdoar tem um preço muito alto, mas não perdoar tem um preço mais alto ainda, bem mais alto ainda, é bem mais alto. O que você deve entender é que a recusa insistente pelo perdão é um sinal de que você não experimentou o perdão de Cristo. Quando você não perdoa, você está fazendo com que o preço suba, com que o custo disso suba. E quando você perdoa, você encerra por ali a situação. Entenda que quanto mais você perdoa, mais você demonstra que de fato você recebeu o perdão. Mais de fato você demonstra que recebeu esse perdão do Senhor. A situação feia de não perdoar demonstra o estado feio do nosso coração. Quanto menos você perdoa, mais você de fato demonstra que não entendeu o perdão de Cristo, ou não entendeu o que recebeu da parte do Senhor. É muito importante que nós passemos a compreender que o perdão não é uma opção. Não é que você está sendo o bonzão da situação, não é que você está sendo a pessoa no controle da situação quando você não perdoa. Pelo contrário, quando você não perdoa, você está demonstrando ser uma pessoa com um coração feio, um coração amargurado, uma pessoa que não experimentou de fato o perdão do Senhor. Por isso é muito importante nós entendermos que o perdão não é uma opção, é uma obrigação para o cristão. E a gente pode observar isso em algumas situações práticas. Por exemplo, quanto menos a gente perdoa, mais a gente vê que a gente é transformado pela falta de perdão. A gente se sente uma pessoa mais amargurada, enraivecida. A gente não pode nem ouvir falar da outra pessoa que a gente já se arma, já se prepara para falar poucas e boas a respeito dessa pessoa. A gente vê no nosso texto exatamente sobre isso, quando a gente vê os versículos 28 a 30. Pausa o vídeo e leia novamente os versículos, por gentileza. A pessoa, quando ela não libera o perdão, ela começa a se achar no direito de se enraivecer. Os versículos 28 e 30 nos mostram exatamente isso. O servo perdoado pega o seu amigo ou o seu companheiro de servidão e tenta forçá-lo a pagar, tenta esganá-lo ali para realmente fazê-lo pagar pelo que ele havia feito. A falta de perdão não vai fazer com que você se transforme num serial killer, não vai fazer com que você se transforme numa pessoa que sai agredindo os outros, não necessariamente. Mas a falta de perdão faz com que muitas vezes a gente se porte como uma pessoa que não conhece o que é perdão. Que a gente se torne uma pessoa amargurada, ranzinza, uma pessoa que as outras pessoas não têm prazer de estar próximo, de estar convivendo, interagindo conosco. Por isso é muito importante nós entendermos isso. Além disso, perdão é evento em um processo. É muito importante nós entendermos que esse princípio do perdão não ser algo pontual, mas ser algo a ser exercitado durante toda a vida, se aplica a muitas situações das nossas vidas. Se aplica não a uma ofensa específica, mas a muitas ofensas, e inclusive a ofensas que forem repetidas, que é o contexto geral do nosso estudo dessa oportunidade. Muitas pessoas acham que se a pessoa errou e pediu perdão, ela não pode nunca mais errar com você naquela área. Mas pare e pense, pelo que você pediu perdão ontem? Você já errou isso de novo hoje, por exemplo? Você já havia errado antes? Quantas vezes você já foi perdoado na mesma área pelo Senhor? O perdão envolve uma prática
que vai abrangendo todo o futuro. É você perdoar, e se a pessoa errar, você tem que estar disposto a perdoar novamente. A gente ainda vai ver no nosso estudo a respeito de não ser realmente capacho do outro e simplesmente não levar em conta o erro para tratar, mas, de forma geral, a gente precisa entender que o erro ele tem que ser tratado no nosso coração antes mesmo dele ocorrer. Se a pessoa errou com você hoje, o seu coração tem que estar trabalhando para estar pronto a perdoar a pessoa novamente. Eu não sei se você gosta muito de assistir filme, mas eu gosto bastante. E tem um filme que trata mais ou menos disso, que é o filme Como Se Fosse a Primeira Vez. É um filme de comédia que a moça ela perde a consciência e o ator principal deseja ter um relacionamento, um casamento com ela e tudo mais. Só que todos os dias ela se esquece. Então, isso mostra que ela está conhecendo de novo a pessoa, e de novo, e de novo, e de novo. Trazendo para o nosso estudo, o perdão ele deve ser tratado como se fosse a primeira ofensa. É perdoar como se fosse a primeira vez. Todas as vezes você perdoar como se fosse, de fato, a primeira vez que a pessoa está te ofendendo, que a pessoa está deixando de desejar com você. Terceiro ponto que nós temos aqui perdão não é esquecer. Muitas pessoas vão dizer que perdoar significa esquecer, mas não é mesmo. Na minha cidade a gente tem um ditado o seguinte: quem apanha nunca esquece. Quem bate pode esquecer, mas quem apanha nunca esquece. E quem é magoado nunca esquece. Meu amigo, se tem uma coisa que a gente não esquece é do que os outros fizeram conosco. Infelizmente, nosso coração é assim. É tanto que muitos vão citar o texto de Jeremias 31, 34, para dizer que Deus esquece dos nossos pecados, das nossas transgressões, e por isso a gente tem também que fazer isso com relação ao outro. A nossa mente não funciona desse jeito, não é como no computador que você apaga alguma coisa e se você der o shift delete ali vai ser apagado definitivamente. Não é assim. Esse princípio, na verdade, nem é bíblico, porque o texto de Jeremias 31, 34, ele não se refere a isso. Ele se refere a lembrar no sentido de exigir uma retribuição. No sentido de promessa, no sentido de não lembrar, mas de fazer uma promessa de retribuição. É mais ou menos nesse sentido. Deus promete que quando confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoará. É nesse sentido. Ele não levará em conta novamente. É por isso que o perdão é tanto um processo no passado como um processo para o futuro. Porque você vai ter que exercitá-lo novamente uma hora ou outra. Você vai ter que perdoar novamente a pessoa. Por isso, quando você não perdoa de fato, você não consegue entender isso. Perdoar não é esquecer. Eu costumo dizer que perdoar é lembrar sem machucar. Você ainda vai se lembrar do que aconteceu, mas seu coração vai estar em paz, porque já foi tratado, já foi de fato perdoado. Por isso, perdoar não é esquecer, é lembrar sem se machucar. A quarta característica que a gente vê na prática sobre essa questão do perdão é que perdão possui uma dimensão vertical e uma horizontal. O perdão ele faz referência tanto ao que nós recebemos da parte do Senhor como perdão, como também faz referência ao que nós damos para o outro. Por isso, o perdão ele é uma atitude de um coração que de fato foi transformado pelo Senhor. O ser humano por si só ele não tem prazer em perdoar, ele não gosta de perdoar. Mas o ser humano que foi perdoado por Deus, ele entende que o que o outro fizer nem se compara ao que foi feito diante de Deus. Por isso, o perdão que a gente recebe é o perdão que a gente fornece ao outro. Por isso eu não tenho o direito de negar o perdão. Eu não tenho o direito de me portar como alguém que decide se vai perdoar ou não. A minha obrigação, de fato, é perdoar. De fato, é perdoar. Muitas vezes, a gente acha que o outro é que tem que fazer alguma coisa por nós. Mas, na verdade, o perdão demonstra que nós recebemos da parte do Senhor. O perdão demonstra o que, de fato, nós entendemos como sendo recebido da parte do nosso Deus. Portanto, perdoar é uma obrigação. Perdoar não é uma opção para o cristão de forma alguma. Perdão, como eu anunciei, a gente vai ver uma vertente a respeito disso, de que não é um perdão a qualquer custo, uma paz a qualquer custo. Perdão não é paz a qualquer custo, que é a quinta parte da nossa aplicação prática. Isso não significa que você vai simplesmente, pela desculpa do perdão, permitir que a outra pessoa continue pecando contra você. O nosso texto nos instrui que nós devemos arguir o irmão ou tem que procurar ele para resolver a situação.
não significa que você vai simplesmente deixar para lá. Perdão não é deixar para lá. Perdão é resolver. Perdão é informar que você foi ofendido, mas que você está perdoando, que você está anulando a dívida. Não é deixar para lá, é resolver. Portanto, nós devemos levar o pecado a sério, no sentido de que não deve ser tratado com brincadeira, não deve ser levado como algo sem importância. Pecado realmente importa, e importa que nós resolvamos. Por isso, se a outra pessoa tem errado muito com você, procure ela, tente resolver, tente conversar, para não se repetir essa situação. Não é algo que não tem importância, tem muita importância. E você não deve ser capacho do outro e conivente com o pecado do outro. Por isso, entenda que é muito importante que você se porte com o outro numa postura de que quer resolver, não apenas deixar para lá, mas de fato resolver. Quinta divisão do nosso estudo: pedir e conceder perdão. É muito importante a gente aprender a pedir perdão, porque muitas pessoas pedem perdão colocando a culpa no outro, né? Por exemplo, eu brigo com a minha esposa e aí eu falo: nossa, amor, desculpa por ter deixado você brava, por ter sido indelicado. Observe como o meu pedido de perdão não se baseia no meu arrependimento de ter sido indelicado com ela, mas o meu pedido de perdão é por ela ter de fato ficado chateada com a situação. Isso pode parecer sem muita profundidade, mas pare para pensar. Quando eu falo isso, qual é a reação imediata? A minha esposa vai dizer: nossa, mas não precisa preocupar não, eu sinto muito por ter ficado chateada também. Eu estou transferindo a culpa para que ela sinta-se culpada e a culpa sai de mim, entendeu? E o perdão não se baseia nisso, o perdão se baseia em eu assumir que eu estou errado e pedir perdão pelo meu erro, não transferir a culpa para o outro, mas de fato estar reconhecendo o meu erro e estar assumindo e pagando as consequências dele, assumindo os custos dele. É por isso que no início do relacionamento às vezes não tem tanta importância, mas a longo prazo isso vai pesando e tem um desgaste emocional muito grande para o casal. Por isso, se você errou, não peça desculpas por ter deixado o outro chateado. Peça desculpa pelo seu pecado, pelo seu erro com a pessoa, pelo seu erro com o seu cônjuge. É muito importante que você entenda isso. Outra coisa muito importante é nós entendermos que é importante a gente saber quando pede desculpa e quando pede perdão. A gente pede desculpa quando a gente está andando na rua e esbarra na outra pessoa, né? Foi algo ali que a gente não quis fazer e foi sem perceber na maioria das vezes. Mas o perdão, ele não se aplica a algumas outras circunstâncias. Por exemplo, eu estou discutindo com a minha esposa e vou lá e falo algumas palavras duras para ela sentir na pele o meu rancor, sentir na pele o meu descontentamento. Isso não é desculpa, é perdão, porque foi de propósito. Eu falei sem ver. Você falou. O seu coração desejava fazer aquilo. Desculpa a gente fala quando é uma coisa que é sem a gente ter o desejo de fazer. Perdão é quando a gente realmente queria fazer e fez, mesmo que não com toda a intenção de fazer aquilo daquela forma, mas o desejo de retribuir para outra pessoa estava ali. Portanto, é muito importante nós entendermos. Desculpa tem um momento certo de ser pedido e perdão também. Não trate com falta de consideração situações que devem ser nas quais deve ser pedido perdão. Não trate com falta de consideração, não trate com a falta de seriedade. É muito importante nós entendermos dessa forma. É muito importante que a gente reconheça o que fez de errado e peça perdão. Aquilo que é fruto do coração pecaminoso, a gente tem que pedir perdão. Aquilo que é um acidente, a gente tem que pedir desculpas. A gente tem que pedir realmente desculpas, mas aquilo que é fruto do nosso coração pecaminoso é perdão. Não tem outra forma de a gente colocar. A última divisão que a gente tem no nosso estudo é a divisão 6, perdão pela graça. Uma coisa boa é obter clareza sobre o que é o perdão e o que ele significa para as nossas vidas. Mas algo que às vezes a gente deixa passar batido é que, na verdade, o perdão ele envolve o custo. Muitas vezes a gente não está preparado para lidar com o custo do perdão, né? Enquanto eu falei tudo isso aqui, provavelmente veio alguém à sua cabeça que você tem que pedir perdão ou que você tem que procurar para se reconciliar. E provavelmente isso deixa você amedrontado, deixa você, às vezes, sem muita vontade de fazer isso, porque você não quer pagar o preço, né, de ter que fazer isso.
Mas aí vem a parte importante dessa guinada final do nosso estudo, que é o fato de você não ter que pagar o custo por isso. Cristo Jesus já pagou por nós, meus irmãos. Por isso é importante nós entendermos que o pedir perdão, ele pode trazer um constrangimento no momento? Sim. Mas os custos, Cristo já pagou. Não há nada de tão pesado ou de tão custoso que você tem que pagar pelo perdão que Cristo já não tenha pago por você. O máximo é o quebrar o gelo do início, né? Meu irmão, eu tenho para te falar que ao refletir sobre o que significa a graça, que é algo imerecido, a gente começa a perceber que o perdão, ele não pode ser segurado por nós, retido por nós. O perdão deve ser liberado porque a gente recebeu, sem a gente merecer de fato. Eu tenho muita dificuldade de guardar a mágoa das pessoas, mas quando eu guardo, eu tenho trabalhado no meu coração exatamente para não guardar e resolver. Porque quando a gente guarda mágoas, a gente tem a capacidade de guardar por muito tempo. E quanto mais tempo você guarda a mágoa no seu coração, mais difícil é de tirá-la de lá. Por isso, entenda que quanto mais cedo você tratar o problema, mais fácil é pedir perdão, mais fácil é perdoar o outro. Entenda que a maneira certa de pedir perdão, a maneira certa de se portar diante da situação, mas há também a necessidade de nós entendermos que todo o custo da resolução da situação, quem pagou foi Cristo. Não fomos nós. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos generosos. É porque Deus foi generoso para conosco através de Cristo Jesus. Portanto, diante de tudo isso que nós vimos aqui nessa oportunidade, entenda que Cristo pagou por você. Pagou para que você pudesse ter a capacidade de perdoar, para que o perdão não fosse algo custoso para você, porque Cristo já pagou por nós. Se porte dessa forma. Eu te desafio, após ver esse estudo, ver esse vídeo, se necessário, assista tudo de novo, mas procure alguém que você precise pedir perdão e resolva a situação. Você verá que o peso sairá das suas costas. Você verá que a situação pode ser bem mais simples do que você pensava. Esteja pronto para perdoar, porque você foi perdoado em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus para falar aos nossos corações. Santo Deus, eterno e bendito Pai, nós oramos ao Senhor nessa oportunidade, na qual nós aprendemos sobre o perdão. Aprendemos sobre como nós somos perdoados no seu Filho Jesus, de como a nossa dívida foi paga, ó Pai. E a nossa oração nesse instante é para que o Senhor incomode os nossos corações, nos mostre as pessoas que nós precisamos perdoar, nos mostre as pessoas que nós temos que resolver algumas situações, aparar algumas arestas. Senhor, nos capacite a perdoarmos ao nosso próximo como nós temos sido perdoados pelo Senhor. Senhor, nos capacite a sermos realmente servos do Senhor, e não servos do nosso orgulho, servos dos nossos interesses. Nos capacite, ó Pai, a agradarmos ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que o perdão seja um exercício constante entre você, sua família e seus amigos. Um forte abraço e fique com Deus.